Olá, pessoal, mais um podcast do Conexão Jovem com vocês. Hoje a gente está aqui para falar de crimes cibernéticos. Eu estou aqui com a Kátia, estou aqui com o Luiz, nosso aprendiz. Eu vou deixar a Kátia se apresentar um pouquinho, falar quem ela é. Pessoal, fica ligado aí, hein? Tem dica importante no episódio de hoje. Olá, bom dia Luiz, bom dia Lu. Bom, meu nome é Kátia, né? Eu sou advogada, já tenho 16, quase 17 anos de atuação. Trabalho com a área criminal, já tem mais de 10 anos. Sou vice-presidente, junto com o Dr. José Humberto, da Comissão de Crimes Cibernéticos da UAB. E nós pensamos em trabalhar essa comissão para trazer informação para a população sobre o que tem acontecido no ambiente virtual, com relação a crimes patrimoniais e outros crimes que a gente pode até falar aqui no decorrer da nossa conversa. E a gente acredita que é muito importante, mais do que buscar reaver o que perdeu, prevenir. E aí o meio de prevenir é com a informação. Então é isso que a gente vai trazer hoje aqui. Excelente, Kátia. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço e fica à vontade, tá? A casa é sua. Obrigada. Ô, Kátia, vamos começar fazendo a pergunta que eu acho que muita gente, às vezes, que está nos assistindo, fica na dúvida. O que são, na verdade, os crimes cibernéticos? Os crimes cibernéticos são todos os crimes que envolvem o ambiente virtual, né? Todos nós acompanhamos na TV, na internet. Hoje o acesso ao smartphone, computadores, é muito acessível. Qualquer pessoa pode ter. Ficou bem acessível, o preço é acessível. E de 20 anos para cá, com a evolução da tecnologia, né? Antigamente a gente tinha aquela internet lenta, de escada, né? O Luiz não vai nem lembrar, né? A gente tinha que acordar de madrugada para usar a internet. Sim. Hoje não, qualquer clique Você está no mundo, tá no mundo virtual. E o mundo virtual, ele traz também os dados pessoais das pessoas. CPF, que antes eram protegidos, hoje são expostos, né? A gente já sabe que eles são negociados no mundo, no mercado negro, né, da internet. Tem a parte da internet que não é legal, né, que é a dark, né, que também tem a questão do mercado negro. Então, assim, os crimes cibernéticos são todos aqueles que envolvem o ambiente virtual. E tem muitos comuns, né, que são do Pix, que a pessoa cai num golpe que, assim, nem imagina que tá caindo. Então, em tese é isso. Kátia, a gente falou, agora que a gente sabe o que são crimes cibernéticos, você pode citar alguns exemplos pra gente? Bom, alguns exemplos. Os mais comuns, os mais comuns, né? Isso. Tem o golpe do Pix, que a pessoa liga, envolve a pessoa numa teia, numa armadilha mental, e ela acaba cedendo todos os dados, os números, senhas, e de posse disso, o criminoso, o golpista que a gente fala, entra no site do banco e acessa todos os dados da pessoa. Esse é um dos mais comuns e o que a gente tem mais reclamação, principalmente no escritório, cliente que perdeu uma economia assim, de uma vida, a partir do momento que ligou o celular e começou a falar com alguém. Esse é alguém que ela acreditava ser uma pessoa, ou um gerente de banco, ou um gerente da conta, induziu ela a fazer um empréstimo, induziu ela a fornecer senha, e ele segura a pessoa ali por horas. E é uma técnica assim que ninguém tá fora de cair. Todo mundo pode cair. É muito engenhoso. Ô, Kátia, você é tão sério, eu me lembrei que há uns anos atrás, eu recebi uma ligação no meu celular falando, olha, o WhatsApp está atualizando e a gente precisa refazer, cadastrar. Enfim, eu estava estudando, a cabeça não estava ali. Quando eu me toquei, quando eu digitei o último número que eu me toquei, que eu estava dando acesso ao meu WhatsApp, Inês já era morta, como se dizia. Eu falei, meu Deus, não tô acreditando que eu caí. A gente cai, né, Kátia, sem ver. O meu WhatsApp era um WhatsApp de trabalho. Eu trabalhava na época numa ONG, então tinha muitos parceiros. E eu só não... Os meus parceiros, na verdade, não foram lesados, achando que estava fazendo uma doação para essa ONG, porque eu tenho um jeito particular de falar com cada um. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a ligar no meu telefone e falaram, Tilo, é você mesmo que tá pedindo o Pix? Eu, não sou eu. Só que eu não conseguia mais ter acesso às pessoas. Isso.
Então foi bem delicado e a gente fica totalmente perdido mesmo. Você fica. Fala, meu Deus, o que tá acontecendo, Chega né? a ficar zonzo mesmo. Zonzo. É muito. A gente cai muito na persuasão, às vezes. Eles pegam a gente no momento desligado. É comum, geralmente, você tá em casa, né? Acontece muito mais com pessoas mais velhas. Você tá em casa, você recebe uma mensagem do celular de alguma empresa, por exemplo. Você já fica meio zonzo, você não sabe o que tá acontecendo. Você vai instintivamente ali, vai passar seus dados, né? É porque você confia, Confia, né? Uhum. A pessoa de boa fé, ela confia. Como eles fazem? Eles mandam uma mensagem falando: olha, tudo bem? Aqui é a tia que tá falando, o irmão, a mãe. Eu preciso do seu número para poder passar aqui numa compra. Aí você acredita que é verdade, passa o número. Ah, vai chegar um código para você, você fala o código para mim. Esse código autoriza a pessoa a clonar o seu telefone. Passou o número para outro aparelho, acabou, você não tem acesso mais. Foi o que aconteceu comigo. E você fica assim, perdido. E dentro até do que o Luiz levantou aqui, Kátia, qual seria o papel do jovem nesse contexto mesmo? Igual nós estamos falando, a evolução da tecnologia de 20 anos para cá, né? Esses últimos anos teve aquele boom de IA, tanta coisa que acontece, muita gente não consegue acompanhar, né? Nós mesmos que todo dia estamos trabalhando, às vezes a gente fica, será que isso é verdade? E o jovem entra, assim, é fundamental. Ele pode ajudar em casa, principalmente, começa dentro de casa, né? A gente começa a mudar o mundo dentro de casa. Orientando os pais a não clicar. Se for um telefone novo, de um tio, mas olha lá, esse tio mudou de telefone, né? Porque, por exemplo, eu tenho meu número, já tem mais de 10 anos, ninguém muda de telefone de uma hora para outra. Então, desconfiar sempre. Então, ensinar. Olha, se chegar um link, não clica em nada. Banco não liga pra gente. Gov não liga pra Gov gente. não liga pra gente. Receita Federal não liga pra gente. A Justiça Eleitoral, que agora tá na época da eleição, também não liga pra gente. Ninguém liga, né? Se tem algum comunicado, eles vão mandar o quê? Uma carta notificando a gente pra ir, igual a Receita Federal, comparecer na Receita Federal para resolver um problema. Então, assim, desconfie sempre, sempre, sempre. E o telefone? Chegou um telefone da Lu. A Lu tá diferente aqui nessa conversa, mas não tem conversa anterior. Pega lá o celular e olha o antigo e liga. Lu, é você mesmo? Né? E esse é o papel do jovem. E isso não é besteira, tá, gente? Isso é segurança. Exatamente. Não Às vezes você vai ligar e é a pessoa mesmo, tá tudo certo. Melhor que seja a pessoa mesmo. Isso. Mas se não for, você tá se prevenindo, né? Então, e assim, a gente tá com um outro problema que é todo mundo fala do falso advogado, que é um problema também que tá, assim, devastando fortunas, né? Os processos, eles são públicos, as pessoas às vezes não sabem, eles são públicos, salvo alguns que são segredo de justiça, a grande maioria é público. Então, o Luiz pode entrar lá e pesquisar, você pode entrar lá, pode ler. Então, ele entra lá e pesquisa aquilo. Os dados principais estão lá, né? Os números, está tudo lá. O tribunal exige que a gente coloque e-mails e tudo. Ele pega aqueles dados e copia e manda para você de um outro número falando que sou eu. Esse é o momento que a pessoa tem que desconfiar. Porque assim, se eu tenho meu telefone há mais de 10 anos, por que eu vou mudar agora? E se você se comunica com o seu cliente há mais se o cliente liga, né? Porque o cliente liga todo dia para perguntar do processo. Se ele começou uma conversa lá de 15 dias atrás, por que começou agora uma nova conversa, né? Outra coisa que eles fazem, eles pegam o logo do tribunal e ligam. Aí eles ligam, né? Faz chamada de vídeo sem aparecer com o logo do tribunal. Falando que o promotor vai fazer um acordo. Gente, o promotor não faz acordo. O promotor não faz isso. Todos os acordos são feitos dentro do processo, com o advogado, né? E aí, então, assim, o tribunal também não exige pagamento nenhum. Ah, eu preciso receber X da minha indenização, mas você precisa pagar X para receber isso. Isso é muito comum. Isso também, não né, existe. Não existe. Você tem que entender assim. As pessoas têm que entender. Se eu estou pedindo, eu não tenho que pagar, né? Então eu não preciso pagar. Algumas situações precisa pagar uma guia para entrar, mas são valores assim normais, 300, 400 reais, e o advogado fala para ele, tem que pagar essa guia. E ele dá a guia para ele pagar. Mas, assim, no decorrer da ação, não é exigido pagamento nenhum. O que eu já percebi também, conheci no meu ver isso há pouco tempo,
que, vamos supor, tá lá, né? A pessoa pesquisa lá, consegue os dados do seu processo. E aí, a pessoa pega e te manda como se tivesse uma negociação, ó. Vamos supor, a pessoa é o réu, né? Quem tem que pagar. Não, se você pagar agora à vista, você tinha que pagar 10, você vai pagar 3. Isso. Isso eu vejo acontecer demais também. As pessoas. É o que o Luiz falou agora, né, Kate? Que é aquilo que eles vão te persuadindo. E às vezes até sem ser pelo telefone. É um roteiro né? muito bem feito. Um né? roteiro muito bem feito. realizado. Porque afinal tem a logo, como você Tem a falou, logo. né? Tem os dados. E é essa. Ela é envolvida naquilo e ela cai mesmo. Mas outra situação que a pessoa tem que ficar atenta é com a urgência. Quando o golpista liga, ele fala assim, tem que ser agora, senão você vai perder. Se vai passar o tempo, vai passar a promoção, ou vai perder a oportunidade. Essa pressa dele em você resolver naquele momento, porque se você falar assim, não, tudo bem, eu vou falar assim com sua mãe, vou falar com meu filho Luiz sobre isso, não pode, você não pode desligar. Quando ele falar assim, você não pode desligar, pode ter certeza que é um golpe. Ô, Kátia, acontece também muita negociação pelo WhatsApp, né? Uhum. De plano de saúde. Às vezes fala assim, isso aconteceu comigo também recentemente. Você tá devendo 2 meses do plano. Eu falei, gente, mas eu não tô devendo. O que eu faço geralmente é entrar no aplicativo do plano para conferir. Isso. Porque às vezes eles estão te oferecendo um negócio que você nem deve, para você pagar nessa imediatista pela conversa mesmo, porque isso eu já vivi isso tanto com telefone, conta telefônica, quanto com conta de plano de saúde. Isso, eles fazem isso. Eles entram lá, igual eu falei, os nossos dados eles são valiosos para o mundo do crime. Então, eles são vendidos para eles e eles manipulam aquilo da forma que quiser. Então, assim, ninguém realmente está seguro, né? Apesar de existir a lei de proteção de dados, a gente não vê proteção. A gente vê os nossos dados vazados. O banco que deveria preservar os nossos dados, ele não preserva, né? E aí acontece o seguinte, a pessoa cai nesse golpe e ela ainda acha que é culpada. Eu ia te perguntar isso, né? Eu sou vítima ou eu sou culpada? Então, a pessoa acredita, principalmente pessoas mais velhas, né? Eu passei a senha, meu filho, eu sou culpada. Não é culpada. Ela foi enganada, ela foi induzida. E aí, a partir de o banco tem responsabilidade porque a partir de movimentações estranhas na conta. Imagina a minha mãe, ela vai ao banco uma vez por mês, tira um dinheiro X, paga as contas e o resto fica lá. Ela faz isso todo dia, todo mês. De repente, começa a sair 1.000, um atrás do outro. O banco tem que bloquear essa transação imediatamente. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque antes dessa tecnologia toda, antes de todo mundo ser substituído por IA e por computador, qualquer movimentação diferente na conta, o gerente ligava pra gente. E as pessoas mais antigas são acostumadas com isso. O gerente ligava. Ele falava, tem uma movimentação estranha na sua conta? Aí você percebia que realmente tinha. Hoje não, hoje é tudo tecnológico, ninguém mais fala com ninguém, é tudo robotizado. E aí não tem mais esse controle. E aí a pessoa, né, vai perdendo o dinheiro dela dessa forma. E acha que é culpada, e ela não é culpada. A gente fala de proteção de dados, é muito importante a gente lembrar que nossos dados, eles não são privados, não totalmente privados. A gente está sendo, nossos dados estão sendo explorados a todo momento. Seja seu padrão comportamental no Instagram, por exemplo, ou, por exemplo, eu posso entrar no seu nome no Google e achar todos os processos lá. E nisso que a gente acaba caindo naquele golpe de advogado, sabe? Então a gente tem que entender que, apesar de eu tenho um certo entendimento de internet. Às vezes eu acho que eu tô super protegido. Mas eu tô levando golpe a todo momento. Seja num pop-up que eu cliquei no Google, por exemplo, aleatório, sabe? Sim. Algum site que eu entrei pra baixar alguma coisa, meus dados estão sendo explorados a todo momento. Então eu tenho que ficar mais atento às medidas preventivas para isso, né? Saber o que fazer depois de tomar certo golpe. E isso, as empresas hoje em dia, elas estão explorando algumas medidas para evitar que os seus usuários caiam em golpes, né? Porque, querendo ou não, é uma perda para eles. E entrando nesse assunto, eu queria saber como é que as empresas, elas estão se comportando para proteger seus usuários. Como é que elas podem proteger seus usuários? Bom, as empresas têm feito campanhas, né? Muitas campanhas. Fala, não entregue seus dados, nós não entramos em contato, nós não mandamos mensagem, principalmente o banco. O banco fala a todo momento, nós não ligamos, nós não chamamos no WhatsApp, nós não mandamos e-mail.
O banco está fazendo essa propaganda, divulgando essas informações, né? Além disso, eles têm o dever da proteção dos nossos dados e incentivar as pessoas, ensinar as pessoas a fazer o bloqueio com senhas no próprio sistema. Igual o WhatsApp, ele tem a verificação de 2 etapas. Sim. Já tentaram clonar o meu telefone e chegou o código para mim de madrugada. Eu vi lá e falei, você tá tentando, né? Tá tentando. Por quê? Quando cai a verificação, ele não sabe a senha. Eu sei a senha, ele não sabe. Ele não sabe. Tanto os sites de computador tem lá a opção de bloqueio também de senha, de verificação de 2 etapas. O Instagram também dá essa opção. Tem a se não me verificação, então todos os nossos, os WhatsApp, e-mail, Instagram, O Gov, né? Que hoje a gente usa muito o Gov, o né? Gov O também também tem a verificação. Então, o certo é todo mundo colocar a verificação. E às vezes as pessoas acham que dá mais trabalho, gente, mas trabalho às vezes é segurança, tá? Isso. Então, pensando nisso, o tribunal já criou essa verificação por conta desses acessos todos que as pessoas têm. Ele já criou verificação também em 2 etapas. Só que, como eu falei antes, o processo é público, né? Então, não vai adiantar criar verificação enquanto a gente não educar as pessoas, não ensinar elas, né? A gente tem lá no escritório cliente que foi enganado por colega, pensando que era o colega e perdeu muito dinheiro. Eu atendi uma moça que perdeu mais de 100 mil. Nossa. É muito dinheiro para uma pessoa que juntou a vida toda, né? É muito dinheiro. O golpista, ali rapidinho ele ganha, mas a pessoa levou anos. Né? Outra situação que eu me lembrei agora é quando eu vou pesquisar um nome de uma empresa aqui no Google. Às vezes o primeiro nome que aparece nem é o da empresa. É um golpe. Foi o que a minha cliente caiu. Apareceu o primeiro nome da empresa, ela clicou, era um telefone de um golpista e ele levou todo o dinheiro dela e ela achava que estava falando com a empresa. Ela buscou o número na internet. Então, assim, as empresas, elas têm os sites, têm os cadeados, né, que mostram isso, quando é da empresa. No WhatsApp tem um selozinho azul, que apesar de também eles conseguiram, mas aquilo lá dá mais credibilidade. Então, essas informações, muita gente não sabe. Eu mesmo não sabia no celular, no WhatsApp. No Google aparece a primeira empresa. Eu às vezes já cliquei, só que eu sei que aquela empresa não é verdadeira, porque eu trabalho com a internet, mas a minha cliente não sabia. Então ela acreditou que aquela empresa era a empresa que ela queria falar. Então ela perdeu o dinheiro da vida dela ali. Ô, Kátia, isso entra também em compras pela internet, né? Porque, vamos supor, se eu pesquiso, sei lá, quer comprar um tênis de determinada marca. E eu quero entrar no site da marca. Eu tenho que ficar esperto se esse site é realmente da marca. Exatamente. Né? Tem alguma forma de saber que esse site é da marca? Tem. Normalmente, eu particularmente só uso os aplicativos. O aplicativo acaba sendo mais seguro. Mais seguro. Porque, por exemplo, o Magazine Luiza, vou dar um exemplo. Ele tem lá no site, no Google, Magazine Luiza, eu clico lá, eu quero comprar um tênis, uma TV, né? A TV tá muito barata. Muito barata. Confia, né? Não tem como aquela TV custar aquele valor. Por isso que eu tenho um aplicativo, porque o aplicativo, eu sei que aquele aplicativo é o do Magazine Luiza. Então, eu clico no aplicativo. Né? Ele já foi verificado. Então, no Google, às vezes, o que tá lá na página não é realmente o que aparece. É como o Gov, né? Isso, se você entrar pelo celular é muito mais seguro do que você entrar pelo computador. Isso. Tem que tomar cuidado também com aqueles grupos de promoção, que tem muito. Sim. Meu avô tava em ele foi comprar uma TV naquele, infelizmente, comprou uma TV, R$1.100 uma TV. Foi. Promoção boa pra uma TV do tamanho que ele queria e tal. Link de grupo de promoção é muito traiçoeiro, né? Tem muito que é muito traiçoeiro, tem que tomar cuidado. Ele redirecionou pro AliExpress, mas como ele levou, por credibilidade, o link que tava no grupo, né? Exatamente. Mas levou pra uma loja no AliExpress, porque AliExpress, a Magazine Luiza são vendedores, né? Às vezes esse link vai te levar pra um vendedor que não é confiável e você acaba confiando só porque o grupo é verificado às vezes, né? Mesmo no Instagram, tem gente que faz a propaganda de um produto e já dá o clique lá. Já dá o link, É o link. Se você vê aquele produto e gostou, não clica. É da Shopee. Então vai no aplicativo da Shopee, não clica naquele link, porque aquele link normalmente te leva para outra página, muito parecida com a da Shopee, mas que na verdade é do golpista.
né? Gente, é tão sério, né? Porque são detalhes que a gente às vezes faz até no automático, né? Hoje o jovem, eu acho que nossa sociedade no geral, eu vejo pela minha mãe, né? Minha mãe, a diversão dela hoje, muitas vezes tá ali olhando as coisas, aí ela vê um negócio, tem um curso, minha mãe é dentista, ela já aposentou, mas ela gosta muito de estudar ainda. Aí ela vem, eu acho bonito porque é isso, ela vem, ela fala, filha, eu tô vendo isso aqui, o que você acha? Então, essa análise, né? Porque hoje tem muito, gente. É o link. Às vezes você tá distraído, você tá à noite. Eu tenho uma amiga que ela comprou toda a festa de aniversário da filha, de 8 anos, porque ela tava sob efeito de remédio. Ela entrou num site que não era confiável. Exatamente. Então, assim, são detalhes. E as dicas que a doutora Kátia tá dando aqui, gente, são muito importantes. Passem, divulguem isso para os familiares de você, divulguem esse episódio para que ele seja assistido, porque é utilidade pública, na verdade. Exatamente. A minha preocupação, porque o dever de resolver o crime é da polícia. A polícia ainda, ela não tem toda a tecnologia para ajudar a população, porque são pessoas que às vezes nem estão no Brasil. Está fora do Brasil. Vamos localizar pelo IP. Aí ela pode ter pegado o seu telefone, usado os seus dados e em algum lugar, pode ser remoto, e gerado ali, ou mesmo num ambiente igual da Dark, que ninguém consegue acessar o IP, né? Então, assim, a polícia ainda, ela tem trabalhado, a gente leva as reclamações, que é importante a pessoa, inclusive, registrar o boletim de ocorrência com todos os detalhes, todas as informações que ela tem ali, mas ela não consegue alcançar todos os criminosos. Não consegue. Esse é um fato. Sim. Não consegue. Ô, Kátia, e quais seriam os caminhos, vamos supor, cair no golpe? O vô do Luiz caiu no golpe lá, comprou a televisão. Quais são os caminhos para tentar reverter, reaver isso? Existe um caminho? Não existe um caminho? Bom, o primeiro passo é se for um Pix, que foi feito, que normalmente porque hoje a nossa forma de pagamento é o Pix, procurar o banco para bloquear esse Pix que chegou lá. Então, ele bloqueia a conta onde o dinheiro foi depositado. Chama MED, que chega lá e pede para fazer o bloqueio. Depois que faz o bloqueio, vai na polícia e fazer o boletim de ocorrência com todos os documentos, todo detalhado. E aí, se o banco, depois de um tempo, não te devolver o dinheiro, aí tem que procurar um profissional para poder reaver, porque o banco ele tem a responsabilidade de guardar os seus dados. E se você foi lá, informou, o banco tem a obrigação de bloquear o dinheiro. A gente fala de... Mesmo tendo sido, desculpa, Luiz, sido feito o Pix, o banco consegue bloquear. Consegue bloquear o destino. Consegue. Ele consegue rastrear. Ele consegue rastrear o dinheiro. O dinheiro sempre vai para um laranja. A outra coisa que eu queria ter falado aqui, às vezes um amiguinho fala, me empresta sua conta, me empresta seu telefone. Não empreste, não empreste. Porque a conta é para ser usada para o golpe. Gente, olha, eu gosto de citar o que acontece esse ano. Foi esse ano, a minha mãe falou para mim assim, tem a moça que faz faxina lá em casa para ela de 15 em 15 dias. Você recebeu uma mensagem do fulano? Eu falei, não, mãe. Ela tá me pedindo R$400. Eu falei, primeiro que a fulana não pede dinheiro. Segundo que isso tá errado. Eu falei, liga para suas duas amigas, que ela também faz limpeza. Pergunta se ela pediu dinheiro errado. Me pediu R$800. Eu tô fazendo o Pix. Eu saí correndo, que elas moram perto de casa. Não faz o Pix. Gente, a fulana não tem esse perfil. Exatamente. Aí, com muito custo, por fim, eu falei assim, gente, vamos lá na casa dela. Porque como os valores eram muito altos, eu sei que ela tem muitas pessoas que ela trabalha, eu fui lá na casa dela e falei assim, seu celular foi roubado? Aconteceu alguma coisa? Ela falou, não, meu WhatsApp foi tomado. Exatamente. E aí, gente, pensa, pra minha mãe foi 400, pra outra foi 800, pro outro depois nós descobrimos que foi 1.000. Então, são detalhes. É o que você falou, né, Kátia? Tem que desconfiar e acontece aqui do lado da gente. Exatamente. Toda hora. É desconfiar da urgência. Se a pessoa liga, nossa, isso é caso de vida ou morte, não existe nada assim que seja tão urgente, claro que existe, que não possa eu pegar o telefone de verdade, ligar. Gente, mas você falou disso agora Eu me lembrei que aí eu falei assim, eu falei, me dá seu telefone aqui, mãe. Eu falei assim, então, fulana,
me grava um áudio aí falando não sei o quê. Porque a mulher nunca escrevia também. Ela só gravava áudio. Aí, você sabe o que eles fizeram? Como eles tiveram acesso ao WhatsApp dela, eles clicaram numa conversa e tentaram pegar... Sabe quando eu clico aqui na conversa, o Luiz vem com o celular dele e grava o áudio pra me enviar? Eu comecei a rir. Eu falei, gente... Exatamente. A gente conhece as pessoas do nosso meio, não sabe o padrão que é. Então, assim, ela não faz isso. Então, por que ela começou a fazer agora? E, na dúvida, pega um telefone mesmo, Liga, um número, né? e liga. Porque hoje as pessoas estão perdendo esse contato de ligar, de conversar. Tudo ali é digitado. Isso está acabando com as relações. Então, assim, na dúvida, liga. Né? O Luiz me ligou. Ô, Kátia, me empresta R$1.000 lá na mensagem. Deixa eu ligar pro Luiz para ver o que ele quer. Às vezes eu levo o dinheiro lá para ele. Aí o Luiz vai atender. Não liguei para ninguém, não. Mas liga do número que tá Que tá... o antigo no seu telefone, né? Porque o Luiz não ia mudar o telefone dele de um dia para o outro. Ninguém muda. Assim, às vezes as pessoas perdem porque não Hoje a gente guarda. faz muito mais a portabilidade do que mudar o número, né? Exatamente. Então, quem chega a perder o telefone, a gente assim, muito humilde, que não tá conseguindo pagar a conta, né? E aí, com o tempo, vai perder. Mas, no geral, ninguém troca o telefone. Igual Ninguém troca de roupa, né? ninguém troca. E essa questão da compra online, igual o Luiz comentou, ela cai em outro problema. Às vezes, a pessoa que está vendendo um produto até pode até vender o produto para ele mais barato, mas aí ela está vendendo um produto de origem ilícita, que aí a pessoa compra de boa fé, mas ela comete o crime. Às vezes ela fala, eu comprei, eu paguei, mas ela cometeu um crime. Não interessa se ela comprou de boa fé. Então, assim, desconfie de tudo, gente, de tudo. Hoje nós temos que ter certeza de tudo. Quer comprar um produto? Cadê a nota fiscal? Exige a nota fiscal. É muito produto de roubo e furto que vai para venda. E aí a pessoa que adquiriu o produto foi embora. Quem ficou com o prejuízo, o Luiz, vai ser condenado a uma pena de mais de 3 anos, enfim, ficha Uma coisa que suja. não tem nada a ver com... Não tem nada a ver. A gente fala de valor também, mas a gente muitas vezes pensa só em dinheiro. Só que aconteceu comigo uma vez, né? E pode acontecer com qualquer um. É perder conta. Conta é muito comum da gente perder conta. Seja o seu número do WhatsApp, seja o seu e-mail. O seu e-mail hoje em dia ele é um reflexo do que você é, da sua pessoa. Tem tudo ali. Tem né? tudo seu ali, tanto tipo de arquivo. E uma maneira que eu consegui de recuperar esse e-mail, acho que é uma boa dica de dar, foi pelo próprio Gov. O Gov, ele tem uma ferramenta, depois é melhor pesquisar para ter todos os detalhes, mas ele tem uma ferramenta que permite você mandar uma solicitação para a própria empresa. No meu caso era um e-mail Google, né? E eu mandei essa solicitação, demorou o quê? 2 meses, né? Muita coisa, mas eu consegui reaver meu e-mail. Oh, que legal. E é importante saber porque, cara, seu e-mail, você tá logado no seu Google, né? Pra começar. Tem tudo, tem suas tudo. fotos, tem tudo. E a coisa mais fácil que tem é alguém conseguir seus dados de e-mail, suas senhas, principalmente sem verificação de 2 etapas, e conseguir a posse desse e-mail. Então é bom saber, tem como reaver isso também. Na descrição do vídeo, gente, a gente vai deixar alguns links informativos, com algumas dicas que a Kátia deu, essa dica que o Luiz deu agora, para que vocês tenham informação certinha e saibam como recorrer. Repassa, eu volto a repetir, gente, repassa esse podcast. É utilidade pública, é muito importante. Certo. Kátia, finalizando o nosso podcast, se tivesse que deixar um recado para todo mundo que está nos assistindo, qual seria o seu recado? Qual seria a dica mais valiosa? Primeira dica é procurar se informar. A informação hoje é a base de tudo. O meio digital, IA, induz a gente a erro. Um vídeo que a gente acredita que é verdadeiro não é. Então, a informação é muito importante. Então, tem que aprender. Não adianta ficar naquela zona de conforto. Eu já tô velho. Não, já passei. Não, tem que aprender. Tem que aprender. Mas se acontecer, procurar o banco, no caso se for um banco, ou a polícia. Imediatamente. Não deixar para outro dia, para a semana que vem. Porque o tempo ali é fundamental. Se for o dinheiro, tem que bloquear o dinheiro na hora. O banco tem esse mecanismo e a polícia tem os meios para achar o golpista. Kátia, você falou do banco, eu queria ter feito essa pergunta ali atrás, eu não fiz. E vamos supor, sofri um golpe. Eu só consigo fazer o bloqueio indo até a agência ou os aplicativos hoje eu também consigo fazer esse bloqueio? No aplicativo tem. Porque vamos supor, no final de semana, a agência tá fechada. Mas ela liga
no 0800 do banco, ou faz pelo aplicativo também. No próprio aplicativo tem lá denunciar o Pix. Ela clica e já bloqueia o Pix na hora, como suspeito. Já é um começo, como o banco vai estar fechado no fim de semana. Bloqueio de transferência e de cartão tem Isso. também, se eu não me engano. De bloqueio cartão de cartão também. também. Isso, É de importante cartão saber também. Gente, todas essas dicas, o nosso podcast está ficando por aqui, mas são muito valiosas. Curte, compartilhe o nosso vídeo. Mais do que tudo, principalmente esse episódio que foi tão rico de informação para cada um de nós. Cuidem das pessoas que estão ao seu lado, tá? Essa é a nossa dica. Afinal, dinheiro não tá caindo do céu, né, gente? Não. Então vamos cuidar do nosso. Um beijo no coração, gente. Até o próximo episódio. Obrigada. Obrigada.